Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero falar com você, neste momento, você que não liga para mais nada, você que não se preocupa em querer entender por que as coisas acontecem. Na sua cabeça, para você, elas simplesmente acontecem. Você que desistiu de acreditar em Deus. Você que desistiu de confiar na melhora. Sabe, eu vejo muitas pessoas aí fora, inclusive cristãos, que dizem não, a tendência de tudo é piorar. É daí para pior. São pessoas desacreditadas. São pessoas que perderam a fé, a esperança. E eu quero dizer a você algo muito importante. Quando você perde a sua fé, quando você perde a sua esperança, você é tomado por um sono, por uma cegueira espiritual que lhe prende numa vida de sofrimento, numa vida de dor, que faz você se acostumar com tudo aquilo que tem dado errado. Infelizmente, muitas pessoas chegaram a esta situação porque deixaram de acreditar em Deus. Algumas porque nunca obedeceram a Deus. Mas em ambos os casos, culpam a Deus como se Deus tivesse que tomar alguma providência. Eu vou ler essa mensagem e eu gostaria que você usasse essa mensagem para fazer um exame de consciência e ver como está você diante de Deus. E a mensagem diz assim: toda visão se tornou como palavras de um livro selado, que se dá a quem sabe ler, e pede, lê isto, eu te peço. Mas ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro a quem não sabe ler, e diz, lê isso, eu te peço. E ele responde, eu não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, de que maneira maliciosa aprendeu. Sabe? E aí começa o fracasso de muita gente. Muitas pessoas começam a se associar a influenciadores digital, pessoas, que bancam o falso moralistas, pessoas que dizem saber a direção que você tem que tomar, pessoas que querem dar conselho, são homens que querem dar conselho a pais e ele nunca soube o que é ser pai. São mulheres que querem dar conselho a mães, eu vejo aí muito psicóloga, sabe? E achando que pode aconselhar a mãe, achando que pode falar coisas de criança, mas conviveu com quantas crianças, ó psicóloga? Criou quantas crianças? Você sabe o que é ver isso de perto? Porque uma coisa é na teoria, uma coisa é você pegar foto, você pegar livro e aprender sobre abrir e consertar o motor de um carro, por exemplo. Outra coisa é você pegar a chave, cair para dentro, desmontar o motor, limpar o motor, você ter o trabalho de se envolver com o trabalho de consertar o motor, você ter o trabalho de se envolver com o trabalho e a responsabilidade de criar uma criança. Assim são os profetas.
Não dá para você falar de coisas boas se você não vive o que é bom. Não dá para você dar conselhos, sabe aquela história, faço o que eu mando e não faço o que eu faço? Isso não vem de Deus. Todo o ensinamento de Jesus é baseado em faço o que eu mando, porque é isso que eu faço. Jesus diz, assim como eu ouvi e pratiquei a palavra do meu Pai, você vai ouvir e praticar a minha palavra. Assim como eu vos servi e lavei os vossos pés, servireis e lavareis os pés um dos outros. O Senhor Jesus não disse que a vida daqueles que servem a Deus seria fácil. O Senhor Jesus disse que seríamos vencedores. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil. Mas fica feliz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, ele mostrou para você que para você vencer essa guerra, para você vencer essa batalha que você enfrenta todo dia no seu trabalho, que você enfrenta todo dia dentro na sua casa, na criação dos seus filhos, você tem que ter uma conexão real com Deus. Só assim para você ser abençoado. Só assim para você garantir as bênçãos de Deus na sua vida e no seu lar. E não achando que você vai se conectar com Deus por causa de uma religião, mas tendo a certeza que você vai se conectar com Deus, obedecendo verdadeiramente a palavra dele. E a mensagem continua. O Senhor diz assim: continuarei a abençoar este povo, fazendo obras maravilhosas no meio deles. Sim, obra maravilhosa, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. Algumas pessoas, mesmo nas religiões, conseguem ter uma bênção ou outra. Só que assim, nunca vai receber o milagre completo de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, muito importante, que Deus, quando Ele te abençoa, Ele te dá fardo leve. Deus, quando Ele abençoa você, Ele te dá a bênção dele completa. Tem pessoas aí que muitas vezes pede a Deus um filho. E quando esse filho, essa criança vem com uma deficiência tão grave, que a vida dessa mãe, desse pai, muda completamente. E algumas dessas pessoas dizem, não, mas eu recebi revelação na igreja, eu recebi revelação do pastor, eu recebi revelação do profeta, que Deus me daria uma bênção, e essa é uma bênção na tua vida, meu amigo, minha amiga. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por que é que Ele vai te dar um filho doente? Por que é que Ele vai permitir que essa criança nasça doente? Se Ele quis te dar alegria, por que Ele não te deu uma alegria completa? Acorda. E muita gente tem acentuado a sua ignorância e acha que se tornou mãe, se tornou pai, quando muitas vezes não tem condições de dar o cuidado, de dar a atenção que aquela criança precisa. Eu tive acesso a vários casos pessoais, dentre eles de uma amiga, não era frequentadora da igreja, não me conhecia como pastor, me conhecia como profissional liberal, e essa pessoa sabia da minha fé, sabia sim que eu servia a Deus, e veio contar a mim que estava com um filhinho,
que foi uma bênção de Deus, mas que o filhinho só andava doente, que o filhinho só andava com problema. Foi nos médicos, procurou o pastor, e o pastor da igreja dela disse: é normal, o crente está aí para sofrer, Jesus sofreu, nós vamos sofrer também. Eu disse: minha filha, para com isso. Jesus sofreu para que nós não sofrêssemos. Pega a criança, deixa eu conhecer a criança. E aí, eu tenho um costume, eu não pego o bebê dos outros. Os meus eu peguei, os meus eu mordi, eu carreguei, mas eu não carrego o bebê dos outros. Nesse caso em particular, eu peguei o bebezinho dela e apresentei ao Senhor. E dei na mão dela e disse assim: olha, nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais teu filho vai ficar doente. E graças a Deus, ela passou, foi até assistir uns cultos na igreja, mas depois reclamou da distância, aquela coisa típica de muitos de vocês, né? Dá sempre uma desculpinha para se afastar de Deus. E aí, e que tem igreja perto, igreja que não deu resultado, por sinal. Mas o importante é que ela levou a bênção dela. O que eu decretei sobre a vida do menino aconteceu. Aqui na igreja temos exemplo claro, recente, do evangelista da igreja, da obreira, que os dois nunca tiveram filhos, né? E estavam para construir uma relação juntos, os dois. E eu disse: olha, Deus vai dar uma filha a vocês. Foi revelação não, gente. A Bíblia diz que quando você me respeita como profeta, eu posso te abençoar como profeta, tá? Se alguém acha que isso não está na Bíblia, pode botar no comentário. Eu tenho lido os comentários, apesar de não ter tido tempo de responder, eu tenho lido os comentários. Bota no comentário que eu vou explicar aqui no canal, sim, tá? A Bíblia diz que eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. E eu posso usar dele a hora que for necessário. E foi em nome de Jesus o meu presente para o casal de servos do Senhor. E a menina veio. A menina está aí. Toda vez que a obreira aparece, ela diz: toma aqui, pastor, tua neta. Digo: sabe que eu não gosto de pegar em bebê? Toma, pastor, tua neta. E aí eu sou obrigado a pegar minha neta. Obrigado, gente, pelo coração, tá? Obrigado pelo coração. E graças a Deus o milagre aconteceu. A menina não é doente, a menina não tem sequela, a menina não tem imperfeição. É a bênção de Deus é completa. É isso que muita gente não quer entender. Tem muita gente aí recebendo paga pelo seu peso, por suas escolhas erradas, por seguir falsas doutrinas, e está chamando isso de milagre. Acorda! Toma juízo. Quando Deus abençoa, a bênção de Deus sempre é completa. Tá? Vamos dar continuidade para encerrar. O verso 15, para mim, é o mais importante dessa mensagem. Diz assim: coitado dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escondidas, e dizem: ninguém nos vê, quem nos conhece? E isso acontece com pessoas que se dizem servir a Deus. Isso acontece com o pastor que está na igreja pregando contra o adultério, mas ele é o adúltero. Isso acontece com o crente que está exigindo dos irmãos uma santidade que ele não tem.
Cuidado, não dá para brincar com Deus. E acontece a lei do retorno para aqueles que brincam com Deus. E um dos maiores exemplos, eu tenho conversado com pessoas têm me procurado e têm dito: pastor, é uma chuva de crianças em igrejas com autismo, com TDAH, é uma chuva de crianças na igreja que não tem saúde. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Acorda, meu irmão e minha irmã, você que tem uma religião. Eu não estou aqui para meter o pau na religião de ninguém, mas eu estou aqui para mostrar que só existe um caminho para a salvação. Só existe um caminho de vida, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprenda mais sobre a lei de Deus. Coloque em prática e Deus vai abençoar você. Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração, e não queremos esconder os nossos propósitos do Senhor. Não queremos esconder os nossos pensamentos do Senhor, porque mesmo se tentássemos, não seria possível. Mas nesse momento, reunidos estamos em uma só fé, em uma só esperança. Primeiro, para pedir ao Senhor perdão, se em algum momento dissemos ou fizemos algo que ofendeu a Deus. Segundo, queremos pedir ao Senhor misericórdia e compaixão, para aprendermos a não guardar no nosso coração nenhum sentimento, nenhuma mágoa contra o nosso próximo, ainda que pareça merecido. Queremos pedir ao Senhor que as mãos do Senhor estendidas estejam sobre nós, para o nosso bem. Que as mãos do Senhor estendidas estejam sobre nós, para a nossa cura, para a nossa libertação. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, para nos proteger da inveja, do olho gordo, do ciúme. Meu Deus amado, meu eterno Pai, olha cada pessoa inscrita nesse canal, cada pessoa que diariamente tem visto essa mensagem, porque acredita que o Senhor tem falado com cada um deles, através das pregações diárias. Meu Senhor, vem abençoá-los, vem libertá-los de toda doença, enfermidade ou pensamentos ruins. Vem prosperar a obra das mãos do teu povo, aqueles que são CLT, aqueles que são autônomos, aqueles que são investidores, aqueles que são empresários, aqueles que são donos de pequenos negócios. Vem prosperar a obra das mãos deles. Vem fazer com que tenha prosperidade todo o trabalho, tudo que eles realizarem, que seja abençoado por Deus. Eu te apresento a família, a esposa, o marido, os filhos, cada membro deste lar. O Senhor disse que está escrito que por causa de nós, a nossa família seria abençoada. Então, meu Deus, que por causa dessa pessoa que ora comigo, a proteção do Senhor esteja sobre esse familiar, sobre esse ente querido, sobre essa pessoa que está me ouvindo agora no carro, viajando, sobre essa pessoa que está me ouvindo agora, antes de sair para viajar. Meu Deus, guarda, protege essas pessoas na estrada. Quando acontecer o milagre da tua proteção, que elas lembrem
que eu estou orando por elas, que elas lembrem que eu estou orando por eles. E o Senhor disse que a oração do justo tem o seu efeito. Então vem guardar, vem proteger aqueles que viajam, que vão para casa, que voltam para casa, aqueles que vão ao trabalho, até mesmo aqueles que vão passear. Meu Deus amado, desperta o teu povo para o verdadeiro significado da Páscoa. Aqueles que estão enganados, aqueles que estão na febre do peixe, do chocolate e ainda não entenderam a verdadeira intenção da Páscoa. Espírito Santo, que seja o teu povo um povo protegido, um povo abençoado, que seja a família deles protegida e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa essa água separada para que eles, quando beberem, recebam a cura, o milagre que vem de Deus. E estes que são colunas neste canal, que sejam eles prósperos, abençoados em o nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.